Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contamos mais uma vez com o seu comentário, sua participação, sua opinião, dizendo de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo e você sabe, o Foco do Brasil é um jornal independente, só é possível por conta da sua audiência e apoio, seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. E é importante ver se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou na manhã desta última sexta-feira, dia 27 de maio, no aeroporto Santa Genoveva, na capital goiana. Ali, ele iniciou uma motociata, seguida por centenas de veículos percorrendo aproximadamente 15 quilômetros até um culto da Convenção Nacional das Assembleias de Deus, na região do setor Campinas. Inúmeros apoiadores estavam próximos à grade por onde o presidente passou para tentar cumprimentá-lo ou tirar uma foto. Vestidos de camisetas com o rosto de Bolsonaro estampado, centenas de apoiadores seguiram o presidente pelas ruas. O evento em Goiânia, com a participação do presidente Bolsonaro, a Convenção Madureira, que reuniu todos os presidentes das Assembleias de Deus de Madureira do país. Se nós não pensarmos em família, em tradição, liberdade religiosa, fé, a gente não chega a lugar nenhum. A única diferença minha e de vocês aqui é que eu estou no nível um pouquinho mais alto e vocês aí é que eu estou no nível um pouquinho mais baixo. Somos exatamente iguais. Somos filhos de Deus. Lá atrás, eu dizia que dos fracos, covardes e omissos, a história não se lembrará. Nós queremos ser lembrados, se não pela história, pelos nossos descendentes. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos e, por que não dizer também, pelos nossos netos. Para onde estava indo o Brasil? Que choque ele deveria tomar para mudar de rumo? Mas o Brasil é um transatlântico. Você não tem como dar um cavalo de pau nele. Assumimos, montamos o ministério. Não foi fácil 2019. As pressões por cargos, por bancos oficiais, por estatais, por ministérios, por secretarias. Algumas até eram pessoas bem indicadas, mas em grande parte não. A intenção era voltar ao que sempre foi. Como eu já disse algumas vezes, né? Lá atrás Salomão pediu sabedoria. Eu peço mais do que isso. Peço força para resistir e algo mais importante no meu entender, coragem para decidir. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que seu encontro bilateral com o presidente americano Joe Biden será de 30 minutos. Segundo ele, o tópico serão os acertos realizados, com o ex-presidente Donald Trump na gestão anterior à do democrata. O presidente Bolsonaro disse: vamos falar da posição do Brasil, falar do que havia tratado com o presidente Trump para continuar essa política, declarou Bolsonaro em Goiânia, na Convenção Nacional das Assembleias de Deus. O encontro de Bolsonaro com Biden acontecerá às margens da 9ª Cúpula das Américas, marcada para acontecer entre os dias 6 e 10 de junho. Ainda não se sabe, no entanto, o dia da reunião reservada. De acordo com o presidente, ele negociou os termos da agenda bilateral com o enviado de Biden ao Brasil para a cúpula, o ex-senador Christopher Dodge. E após o evento em Goiânia, o presidente Bolsonaro chegou a ser questionado por repórteres sobre essa pesquisa do Datafolha. Bolsonaro debochou do resultado
Inclusive, gente, horas depois do Datafolha divulgar uma pesquisa totalmente contestada por apoiadores de Bolsonaro, outro instituto divulgou o IPESP, uma outra pesquisa com números muito diferentes do Datafolha, inclusive sugerindo, não é, a menor diferença entre Bolsonaro e o petista Lula, muito embora também resultado dessa outra pesquisa contestado por apoiadores do presidente. Um dia antes de Goiânia, outra multidão acompanhou o presidente Jair Bolsonaro pelas ruas de Belo Horizonte, desta vez em Minas Gerais, não é? Em uma motociata, como vimos. Na saída do aeroporto da Pampulha, muitos apoiadores aguardavam Bolsonaro, aguardavam a oportunidade para cumprimentá-lo, ou então aí uma foto, enfim. Cerca de meia hora o presidente deu essa atenção por ali e embarcou em uma picape, seguindo pela capital. Depois da motociata, o presidente seguiu para o Minas Centro, onde participou da solenidade de posse do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe, que foi reeleito. Minas Gerais é um estado muito especial. Eu sempre digo que Roraima é a menina dos nossos olhos. A Amazônia é o coração do nosso Brasil. E aqui é a casa de todos os brasileiros que trabalham e produzem. Dizer a vocês que nós passamos momentos difíceis. Uma pandemia, onde o mundo todo fechou praticamente o seu comércio. E as consequências vieram. Bem como ainda temos, reflexo de uma guerra a 10 mil quilômetros de distância, que interfere na economia de todo o mundo. Passamos também por uma das maiores crises hidrológicas da história do Brasil, que foi o ano de 2021. Tivemos também geadas ao sul do nosso país e ao sul da região centro-oeste também. Tivemos também o lamentável tragédia de Brumadinho. Mas o brasileiro é um povo resiliente, trabalhador, que tem fé. Lamenta o ocorrido, mas levanta a cabeça e busca alternativas. Creio eu que estamos cada vez mais na volta da normalidade, onde todos poderão dizer que estão numa situação já equivalente ou melhor que até mesmo a pandemia. Dizer também a vocês que, por ocasião da pandemia, creio que o Brasil só resistiu pela qualidade dos ministros que indicamos para compor o nosso ministério, bem como o apoio que tivemos da Câmara e do Senado Federal. Tomamos medidas para preservar empregos, como o Pronamp e o BEM. Tanto é verdade que terminamos 2021 com um pequeno saldo do número de carteiras assinadas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, sugeriu que o governo venda ações da Petrobras. Em uma entrevista concedida à Rádio Bandeirantes, Lira sugeriu que o governo negocie sua participação das ações da empresa sob controle do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e deixe o controle acionário da Petrobras. Ele, o governo, poderia vender as ações que tem no BNDES, em torno de 14%, e deixaria de ser majoritário, afirmou o presidente da Câmara. Lira sugeriu que a operação seja feita por um projeto de lei ou após uma discussão mais aprofundada. Para o deputado, a empresa se protege no fato de o governo ser majoritário para não pagar o desgaste da sua inação, dessa sua falta de sensibilidade. Ou a gente privatiza essa empresa ou a gente toma medidas mais duras, declarou Lira. Segundo Lira, se o governo deixar de ser o acionista majoritário, ele tiraria das suas costas essa responsabilidade da falta de sensibilidade da Petrobras. Sobre a disparada nos preços dos combustíveis, o presidente da Câmara voltou a citar exemplos de petroleiras que, segundo ele, têm tido a sensibilidade de abrir mão de parte dos seus lucros abusivos. Mas um alerta a Lira, hein? Para o povo brasileiro pouco importa, não é?
se tira ou não tira a responsabilidade de um lado ou de outro, não é? Não é só isso, não. Não é só a questão, tira a responsabilidade das costas de um poder ou outro, ou do governo, enfim. O povo brasileiro quer aproveitar um pouco, não é? A dádiva divina da natureza, enfim, toda a riqueza que o país tem. Então não é só uma questão de tira a responsabilidade daqui para lá e tal. É uma solução. É fazer o que precisa ser feito, não é? Então essa é a expectativa, não é apenas fazer de conta, tapar o sol com a peneira. O povo brasileiro quer resultado de fato e que seja sentido lá nas bombas, tá certo? A Câmara fez essa questão da alíquota do ICMS e tal, mas é apenas um alerta aí sobre essa fala de Arthur Lira. E a semana foi de repercussão e tristeza pela morte de um brasileiro que viajava pelo mundo com seu cão, como vimos intensamente repercutindo, não é, nas redes sociais. Você viu aí o caso do acidente que tirou a vida dele e do seu cachorro nos Estados Unidos. E em campanha na internet, parentes e amigos do influenciador digital catarinense Gessé Cos conseguiram arrecadar cerca de R$120 mil para trasladar o corpo do brasileiro dos Estados Unidos para cá. Cos morreu em um acidente automobilístico aí na segunda-feira, dia 23, e o cachorro Shurastei, de 6 anos, que viajava com Gessé, também morreu no acidente. O corpo do cachorro deverá ser cremado, as cinzas enviadas ao Brasil, junto com o corpo de seu tutor Gessé. Natural de Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina, Gessé deve ser enterrado na própria cidade natal. Gessé e Shurastei viajavam em um Fusca 1978, adaptado, que tinha até barraca de teto. Eles estavam a caminho do estado norte-americano do Alasca quando sofreram uma grave colisão com outro veículo no estado do Oregon. De acordo com informações da imprensa local, o brasileiro tentou se desviar de um engarrafamento, mas acabou batendo de frente com um veículo que vinha na direção contrária. As informações aí que vimos repercutir nos últimos dias. Até o próprio presidente Jair Bolsonaro comentou em suas redes sociais, outras figuras renomadas como o empresário Luciano Hang, Celso Portiolli, entre outros, que admiravam e seguiam o brasileiro em sua jornada pelo mundo. E quem também chegou a cumprimentar o bilionário Elon Musk em sua visita ao Brasil foi o ex-ministro de Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas. Fã de tecnologia e inovação, Tarcísio foi à visita ao encontro aí, cumprimentou o Elon Musk e também parabenizou o bilionário e ainda o presidente Jair Bolsonaro pela aproximação com o visionário investidor em prol do Brasil. Infraestrutura se faz com tecnologia e diálogo. Parabéns, presidente Jair Bolsonaro e Elon Musk, pela aproximação que trará grandes frutos. Em relação ao Brasil, comentou Tarcísio em suas redes sociais. Ainda na sua semana em Davos, na Suíça, o ministro da Economia Paulo Guedes deu uma lição aos presentes. Participou de um painel de debates sobre a conjuntura econômica global no Fórum Econômico Mundial. Segundo o ministro, autoridades internacionais duvidaram inicialmente da capacidade econômica interna do Brasil para lidar com a pandemia. Guedes lembrou que a estimativa de retração econômica para o país chegou a 9,7%, valor negativo, mais alto do que a dos países europeus. Entretanto, o Brasil teve retração bem menor, 3,6% no Produto Interno Bruto, e cresceu 4,6% no ano seguinte, contrariando previsões pessimistas e também bem diferente de muitos países que tiveram a queda no PIB muito maior, não é? Nós saímos melhor do que todos os outros países na questão fiscal. O único país que teve um resultado fiscal interno melhor do que nós foi Singapura, afirmou Guedes. A ideia principal fizemos muitas reformas. Ao invés de crescermos 7, 8 ou 9% com um déficit grande, removemos todos os incentivos fiscais durante a recuperação, afirmou Guedes.
Guedes explicou as estratégias aplicadas pelo governo Bolsonaro durante a pandemia, como os programas de preservação de empregos e o auxílio emergencial, além de ter destacado a importância do Auxílio Brasil no período após o fim das restrições sanitárias. O ministro da Economia do Brasil também reforçou que, apesar de classificada como barulhenta, a democracia brasileira é estável e confiável e que não há razões para questionar os resultados positivos apresentados pela atual gestão. Após o painel, o ministro relatou uma mudança no clima entre os colegas ministros de Economia e Finanças de outros países, a qual classificou como positiva e disse ainda que o foco internacional do Brasil diz respeito a parcerias para iniciativas sustentáveis, como a geração de energia renovável. E quem deveria ter ouvido Paulo Guedes em Davos, na Suíça, é o pré-candidato ao Senado em São Paulo, Datena. O pré-candidato ao Senado em São Paulo, José Luiz Datena, voltou a fazer declarações em tom de crítica sobre o governo federal. No entendimento do apresentador, conforme inclusive divulgou o portal Metrópolis, entre outros veículos, a política econômica do país tem sido conduzida de maneira equivocada por não ajudar o povo como deveria, disse Datena, não lembrando, talvez, por exemplo, do auxílio emergencial, do Auxílio Brasil. Segundo ele, há coisas no governo que eu elogio, mas a política econômica de Paulo Guedes não me agrada. Tem que ajudar mais o povo, tem que ajudar com obras para gerar empregos, colocar comida no prato das pessoas e investir tudo o que puder em saúde e educação. Tem que raspar o tacho para salvar o povo, investir em programas sociais. É inconcebível um plano de governo que não faça isso, afirmou Datena, em palavras bem demagógicas, não é? E esquecendo alguns detalhes e talvez até criando mais problemas ao seu nome perante, inclusive, aos apoiadores do presidente Bolsonaro. O portal Conexão Política destacou que o comunicador, que recentemente recebeu sinalização de apoio do presidente Jair Bolsonaro, já chegou a fazer críticas incisivas contra o governo. Agora, diante de repercussões de falas antigas, o jornalista tem buscado minimizar o teor discursivo do seu descontentamento. José Luiz Datena diz, inclusive, que tem sentimento de gratidão ao presidente Bolsonaro. Segundo ele, mesmo nomes da base governista tendo demonstrado interesse em disputar o Senado, a exemplo de Carla Zambelli, o mandatário manteve a decisão de apoiá-lo. Diante da polêmica envolvendo nesta semana a ação policial no Rio de Janeiro e a defesa aos fora da lei e inimigos da sociedade, inimigos da força policial, inclusive defesa feita por muitos comentaristas por aí, parte da imprensa, o presidente Bolsonaro comentou: a esquerda não quer que você se dê conta da realidade do narcotráfico no Brasil. Demonizam policiais e suavizam criminosos como se fossem vítimas e não fora da lei cruéis, fortemente armados, que desprezam as leis, oprimem, extorquem, ameaçam e matam qualquer um sem o menor receio. Querem te convencer que esses fora da lei, que segundo suas próprias leis atacam mulheres, além de outras práticas de fazer inveja a grupos terroristas internacionais, jamais abririam fogo covardemente contra agentes de segurança. É preciso entender de uma vez por todas que os maiores responsáveis pelas duras consequências às comunidades em operações são os próprios bandidos. São eles que decidem enfrentar a lei e colocar a própria vida em risco, bem como a de inocentes, para não pagarem por seus crimes. Por outro lado, nossos agentes das forças de segurança arriscam suas vidas diariamente para o total oposto, combater o crime e proteger inocentes. É para cumprir a lei, não por diversão, que eles enfrentam todos os tipos de obstáculos, inclusive a demonização de parte da mídia. É uma perversidade seguir relativizando o certo e o errado, tratar marginais com extensa ficha simplesmente como pobres, é criminalizar o próprio cidadão pobre que vive sua vida honestamente e hoje é refém dessas organizações.
Pobre nunca será sinônimo de criminoso. Aqueles que no conforto de suas casas insistem em inverter os valores e criticar as forças de segurança por todo o mal que acontece, sugiro que experimentem visitar fardado, como um policial, uma área dominada pelos fora da lei, de lei, organizados, comentou Bolsonaro. Trocamos algumas palavras aí, enfim, para não pegar uma censura aí nas redes sociais, mas é basicamente isso. E tem toda a razão o presidente. Querem o quê? Que as forças policiais subam os morros do Rio de Janeiro, cantando musiquinha de paz, oferecendo flores e tal? É algo polêmico. Agora, as forças progressistas do país sempre fazendo a inversão, saindo em defesa de quem está errado e atacando quem cumpre o trabalho, não é no caso os policiais, quem trabalha corretamente. Conta uma história escrita em 1969 por uma mãe. Uma semana depois de meu filho entrar para a primeira série, ele voltou para casa com a notícia de que Roger, o único menino negro na sala, era seu companheiro de playground. Engoli em seco e disse: que bom. Quanto tempo até que alguém mais também vire seu amigo? Mãe, eu não vou deixar de ser amigo dele não, respondeu Bill. Na outra semana, recebi a notícia de que Bill perguntara se Roger poderia ser seu companheiro de carteira nos trabalhos. A não ser que você fosse nascido e criado no interior do sul dos Estados Unidos, como eu fora, não vai entender o que isso significa. Marquei uma reunião com a professora. Ela vai me encontrar com os olhos cínicos e cansados, pensei. Bem, suponho que a senhora também queira um novo companheiro de carteira para o seu filho, disse a professora no encontro. Será que poderia esperar alguns minutos, mãezinha? A outra mãe chegando agora. Virei-me e vi uma mulher da minha idade. Meu coração disparou quando percebi que deveria ser a mãe de Roger. Possuía uma discreta dignidade e muita atitude, mas nenhuma das duas qualidades podia encobrir a ansiedade que ouvi em suas perguntas. Como Roger está se saindo, professora? Espero que esteja acompanhando as outras crianças. Se não estiver, me avise, por favor. Ela então hesitou, enquanto forçava-se a perguntar. Ele está criando qualquer tipo de problema, professora. Quero dizer, por que ele tem que trocar tanto de carteira? Percebi a terrível tensão que estava sentindo, pois ela sabia a resposta. Mas fiquei orgulhosa da resposta gentil daquela professora primária. Não, Roger não está causando problemas. Tento mudar todas as crianças de lugar durante as primeiras semanas até que encontrem o parceiro certo. Eu então me apresentei e disse que meu filho deveria ser o novo companheiro de Roger e que eu esperava que gostassem um do outro. Mesmo então eu, sabendo que era apenas um desejo superficial, não um desejo profundo. Mas isso de qualquer forma ajudou. Eu pude ver. 2 vezes Roger convidou meu filho Bill para ir até sua casa, mas eu encontrei desculpas. Então veio o arrependimento que sentirei para sempre. No dia do meu aniversário, Bill voltou da escola com um pedaço encardido de papel dobrado em um quadradinho minúsculo. Desdobrando-o, encontrei 3 flores e um feliz aniversário desenhados com lápis-cera no papel e uma moeda de 1 centavo. Foi o Roger que mandou, disse meu filho Bill. É o dinheiro do leite. Quando eu disse que hoje era o seu aniversário, mãe, ele me fez trazer isso para você.
Disse que você é amiga dele, mãe, porque foi a única mãe que não o obrigou a mudar de companheiro de carteira. Disse alguém: eu tive um sonho de que meus 4 filhos um dia irão viver em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, e sim pelo conteúdo de seu caráter. Martin Luther King Jr. Pense nisso. Reflita sobre nossos erros, sobre arrependimento e, sobretudo, pois somos todos irmãos, sobre nossas atitudes. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Se você é fã de nossas reflexões e se emociona, então acesse também nosso canal pessoal no YouTube para outras histórias marcantes, Cleiton Basso no YouTube. E não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro aqui do nosso canal, vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade, e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Paulo César Tiradentes e Belisa Cardoso, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.